Pode sentar. Amém. Vou chamar a Márcia. Márcia vai pregar hoje. Surprise. Eu pedi a ela ontem. Eu pedi a ela para ela pregar, né? Deus estava me dando um bloqueio. Eu tinha que fazer 2 pregações. E logo depois que ela aceitou, aí eu consegui fazer, né, a pregação de hoje de manhã. Mas é porque Ele queria sim. Amém? Então, que Deus abençoe essa palavra. Amém. Amém. Boa noite. Bom, eu amei o louvor. Inclusive, eu podia ler um versículo e fazer mais 40 minutos de louvor. Eu acho que era uma boa ideia. Enfim, terça-feira nós temos a intercessão e nós temos trazido a palavra meditação aqui. E é bem diferente, tá, menina? Está puxado. O negócio aqui em cima, domingo, é diferente. Mas eu vou tentar me situar assim, como se fosse terça-feira, para que a minha carne não atrapalhe. Porque a gente fica nervosa, mas que o Espírito Santo possa falar a você. Porque quando o Vanderlei me chamou, antigamente a primeira coisa que eu faria seria dizer um não bem grande para ele. Mas dessa vez eu não falei nada. Aí fui lá para dentro, eu ia fazer alguma coisa relacionada com lazer. E o Espírito Santo começou a falar comigo, a me incomodar, acabou meu lazer, né? E aí ele foi me falando. E algumas semanas atrás, eu tinha preparado uma palavra, que essa palavra, inclusive, eu compartilhei um pouquinho mais enxuta aqui com as meninas na intercessão. E essa palavra fala sobre as aflições do homem. Eu creio que todos nós, né, passamos por aflições nesses dias, durante a nossa vida. Aflições são coisas que ninguém está isento. Durante a vida, existem momentos que, às vezes, você passa que são muito difíceis. E essas situações que geram essas aflições, eu pensei assim, elas podem chegar de maneiras diferentes. E mesmo assim a gente não reparar que elas estão chegando. A primeira situação que uma aflição pode chegar até você é de uma maneira assim mais sorrateira, de mansinho. Ela vai conquistando um certo espaço e se instala. E você, quando percebe, você está vivendo momentos de aflição, eu diria até porque você não vigiou. Porque ela veio chegando, ela foi se anunciando, mas você não reparou que ela estava chegando. Outra situação é quando ela vem assim com uma velocidade da luz e explode ali na sua frente. Não tem o que fazer. Ela cai como uma bomba. E essas aflições, às vezes, são coisas da vida, são doenças, são mortes, são coisas que você não tem o controle, não tinha como você vigiar, como você prever, como você estar preparado, diria assim. Mas nessas horas eu acho que fica uma pergunta, né? Como que eu vou passar por essa aflição sem que ela me paralise ou que ela roube a minha fé? Porque situações de muita aflição, dependendo da sua maneira de ser, do seu temperamento, te paralisam. Eu tenho uma tendência a criar raízes. Aqui no púlpito, inclusive, meu marido, quando me ofereceu o microfone, ele falou, para você se movimentar. Eu falei, não precisa, não vou me movimentar. Eu vou ficar ali atrás, pode ter certeza. Que é da natureza da gente. Né? Cada um tem um tipo de natureza, mas paralisar
na fé, paralisar na oração. Isso a gente não pode. Nós podemos até, né, como eu brinquei aqui, é a natureza, mas tem que estar debaixo dali do controle do Espírito Santo, né? Para que realmente a nossa fé, que é o mais importante, não venha a ser roubada, não venha a ser abalada. Eu gostaria de mostrar 2 exemplos de homens que momentaneamente estavam passando por um momento assim de muita aflição. Você pode abrir comigo? Um deles era Davi, lá no Salmo de número 13. Salmo número 13, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Olha, Davi estava aflito. Porque, ao contrário, dormirei o sono da morte. Ao escrever esse salmo aqui, ele estava passando por um momento de aflição. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha intimidade com Deus. Mas ele passou. Outra passagem que eu queria ler com você, e esse outro homem que passou por momento de muita aflição, foi o próprio Jesus. Lá em Mateus 26. Do versículo 36, nós vamos ler até o 38. Mateus 26, de 36 até 38. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. A minha alma numa tristeza mortal? Será que nossa mente é capaz de processar um tipo de tristeza dessa que Jesus viveu? Ele era o próprio Deus, Filho de Deus, mas ele experimentou essa aflição momentânea. Queria que você fechasse o olho agora, queria orar. Pai querido, te louvamos, ó Senhor, por este dia, Senhor, pela tua casa, pela nossa vida, por estarmos aqui, Senhor. Dependemos totalmente da ação do Teu Espírito Santo nos nossos corações, para que a Tua palavra, Senhor, venha frutificar, Senhor. Abre agora, Senhor, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, Senhor, que a nossa mente não seja perturbada por nenhum pensamento, por nenhuma aflição, por nada, Senhor, que a vida tem nos trazido, Senhor. Que ao entrarmos aqui na Tua casa, Senhor, possamos deixar tudo lá fora, Senhor, e que o Teu Espírito ministre diretamente aos nossos corações, ó Pai.
Queremos te louvar por tudo. Queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que foi escrita. Em nome de Jesus. Amém. Apesar dessas aflições, tanto Davi quanto Jesus, esses dois homens, eles conheciam muito bem a vontade de Deus. Eles conheciam Deus intimamente e nunca duvidaram que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Isso está lá em Romanos 12, 2. Eles souberam como passar pelas aflições e serem vitoriosos. Muitas das aflições, às vezes, nos derrubam e nós não somos vitoriosos. Mas qual é o segredo, então, para passarmos por aflições? Conhecer a Deus, ter intimidade com o Senhor, saber sem duvidar que a vontade dele é boa, saber sem duvidar da sua bondade. Eu acho que esse relacionamento com Deus faz toda a diferença na vida de um cristão. Qualquer coisa que chegue à nossa vida, se nós estamos ali firmes, o Senhor nos capacita a estar enfrentando o problema, a estar enfrentando a aflição, por pior que ela seja, e nos dá o consolo através do Espírito Santo, porque Ele deixou esse Espírito Santo para que pudéssemos suportar, né? Sem o Espírito Santo, sem Jesus que veio, o que seria o mundo? O que é o mundo sem o Espírito Santo? É o inferno, porque um local onde não há a presença de Deus, ele é dito na Bíblia como sendo o inferno. A ausência de Deus é o inferno. Então, esse Espírito Santo é aquele que nos capacita nesses momentos de aflição. E algo que eu acho que a gente nunca deve duvidar é da vontade soberana de Deus nas nossas vidas e da sua bondade. A Bíblia fala que Deus é bom, a sua natureza é boa, Deus é bom e Deus é justo. E nós nunca devemos duvidar disso. Um cristão não pode ter dúvidas sobre a bondade de Deus, apesar das aflições que chegam a ele. Sabe, quem duvida disso é quem está lá no mundo. O mundo, ele não só duvida da bondade de Deus, mas ele acha que Deus não é justo. Ele acha que Deus não é bom porque não é justo. Quantas vezes a gente ouve e vê reportagens e coisas, e o mundo culpa a Deus por qualquer desgraça. Ele acha que Deus é o culpado, porque ele não entende sobre a vontade, sobre a justiça de Deus. O mundo desconhece a natureza de Deus. O mundo não pode entender sobre essa pessoa, sobre a justiça de Deus, sobre os seus atributos, sobre a história. Porque o homem que nunca leu a biografia de Deus, como que ele vai conhecer a Deus? Se você não lê a Bíblia, se você não conhece, como você ainda tem ousadia de falar sobre Deus? Né? A história de Deus, tudo sobre Deus está aqui. É a natureza, é a vontade, é tudo. É como você conhecer a Deus, está aqui na Bíblia. E o Espírito Santo é que faz com que essa letra ela seja vivificada em você. E isso não é só uma letra, não é só uma história. Essa letra passa a ser vida e você entende de uma maneira que o Espírito Santo capacita você. Mas sobre o mundo, ele não abriu o seu coração para o Senhor e, portanto, ele não experimenta da paz do Senhor. O sacrifício que Jesus fez, um sacrifício de amor, um sacrifício de obediência, não foi reconhecido pelo mundo. E por isso, o Espírito Santo não pode estar lá no mundo. Os homens do mundo, eles vivem numa escuridão espiritual. Nada é revelado a eles. Portanto, a sua natureza, a sua carnalidade fala em primeiro lugar. Eles praticam a maldade, eles se iludem com engano
que o príncipe desse mundo, que é Satanás, coloca aí a torta e a direita. E eles se iludem, é uma ilusão, muitas das coisas desse mundo, porque se você olha com olhos espirituais, você enxerga diferente. E o pior, o que mais, assim, quando eu estava meditando nessa pregação, que me deixou, assim, é incompreensível para nós, mas os homens que estão no mundo e passam por essas aflições, além deles passarem por as aflições no mundo, essas aflições podem ser eternas. Eu acho que não tem como a gente medir uma aflição eterna. Então, eu acho que isso é algo que, não para que a gente tenha medo, mas para que a gente receba do Senhor o alerta. E também que a gente leve para esse mundo. Porque, olha, se você experimenta um pouquinho de aflição, imagina o que é uma aflição eterna, misericórdia. Né? E sobre essas aflições, a primeira palavra que Jesus deu, assim, de orientação, que todo mundo sabe bem, esse versículo foi em João 16:33. Vamos lá comigo, João 16:33. Está escrito assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Tenham ânimo. E o que seria ânimo? Por muitas vezes na minha vida, eu lia esse versículo e eu pensava assim: Jesus falou, tenha ânimo, como se ele dissesse, fica alegre. Mas isso é impossível, eu estou passando por aflição, como é que eu vou ficar alegre? É uma contradição, mas ânimo não é isso. O dicionário, ele fala sobre ânimo e está escrito: ânimo é, segundo o dicionário, princípio da vida, alma, coragem, determinação e disposição de espírito. Tanto é que você, às vezes, fala assim, a pessoa desmaiou, quando ela volta, ela recobrou o ânimo. Isso é ânimo. Ânimo é algo que Deus colocou dentro de você. Ânimo é algo que é essencial para a vida. Deus te deu. E ele pode, esse ânimo, ser renovado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Ânimo é a essência da vida, senão Jesus não diria: tende bom ânimo para vencer as aflições. Ele não deu uma receita de bolo, não. Ele falou: é algo que Deus colocou aí dentro de você. Então, para pensar esse ânimo que você tem aí dentro. É a vida que você recebeu de Deus. E então a gente pode pensar como se Jesus estivesse falando assim: ao passar pela aflição, use aquilo que Deus colocou dentro de você. Amém? Amém. No início dessa meditação, eu li um salmo, que foi o Salmo 107, e foi o salmo que me inspirou. E ele é um pouco grande, então eu queria que a gente lesse só uns trechos. E, assim, o Salmo 107, ele vai contando uma história de diversas aflições que o povo passou. Vou abrir aqui. O Salmo fala sobre problemas que a vida trouxe para esses homens, fala sobre a rebeldia deles, fala sobre da lei da semeadura, que é aquilo que você planta, você vai colher.
porque tem a permissão de Deus para isso. Ele fala do grande poder também transformador que Deus fez, e da sua misericórdia e da sua bondade. Mas uma coisa que me chamou muita atenção nesse salmo foi que enquanto Davi ia narrando a história, tem 2 versículos que ele repetiu e repetiu e repetiu. Então eu acho que era para ser enfatizado e é para a gente repetir aqui no nosso coração e guardar. Então eu queria que nós lêssemos juntos. A gente vai ler do 4 ao 21, tá? Diz assim: perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Esse versículo 6, vocês vão ver que ele é muito repetido. Ele diz: na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou. Continuando: e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. O outro versículo é esse: que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas. Continuando: porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso, Ele os sujeitou a trabalhos pesados, eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Novamente: mas na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam. E aí, novamente: que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas. Porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Aí, novamente: na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas. E aí vai mais, a gente não vai ler até o final, mas Davi o tempo todo vai relatando e vai repetindo esse versículo. Na sua aflição, o que eles fizeram? Clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação. E mais, depois: deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas. Eu acho que louvar, ao Senhor, dar graças e clamar é o que nós temos que fazer. Nós devemos saber, que o Senhor, Ele nos livra de todas essas necessidades, e por isso devemos dar as graças ao Senhor. E para terminar, mais 2 versículos que não deixam a gente com nenhuma dúvida da presença do Senhor nas nossas vidas durante esses momentos de aflição. Salmo de número 34. Salmo de número 34, nós vamos ler o versículo 19. Diz assim: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor o livra de algumas? De todas. E Salmo 34, um pouquinho antes, no 17.
Diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. De todas. Você crê? Amém. Então eu desejo que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Senhor amado, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor, tenha, ó Pai, sido fonte de edificação, Senhor, para as nossas vidas, ó Pai. E eu te peço que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa estar tocando, Senhor, neste dia especial, Senhor, dia da Tua ceia, Senhor, dia que vamos, Senhor, ó Pai, ter a comunhão com o Teu Santo Espírito de uma forma especial, Senhor, obedecendo, Senhor, ao Teu mandamento, Senhor. Ó Pai, que as nossas aflições, Senhor, sejam vencidas, ó Pai, através, Senhor, daquilo que nos ensinaste, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, por cada um que está aqui, Senhor, que passa por momentos de aflição, Senhor, que eles possam, Senhor, se lembrar de Davi, de Jesus, que foram vitoriosos, Senhor, porque conheciam a vontade de Deus, porque sabiam, Senhor, oh, Pai, como lutar com as armas espirituais. Oh, Pai, que o nosso ânimo, Senhor, seja sempre renovado, Senhor. Oh, Pai, cria em nós esse ânimo, Senhor. Oh, Pai, que possamos, Senhor, batalhar em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Amém.